Prepare-se para mergulhar em uma jornada envolta em mistério e sombras do passado, onde a linha tênue entre o que sabemos e o que permanece oculto se desvanece. Este é o intrigante caso da família Bennett, um enigma que começou em 1984, quando uma onda de terror tomou conta de Aurora, uma pacata cidade no estado do Colorado. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas de uma história marcada pelo inexplicável e pelas reviravoltas sombrias que desafiam a própria natureza da verdade. Prepare-se para descobrir segredos escondidos por décadas, enquanto exploramos os corredores escuros do passado e nos confrontamos com a verdade acerca do misterioso destino da família Bennett. Felizmente, o verdadeiro responsável pelo trágico destino desta família foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. A cidade norte-americana de Aurora, localizada no estado do Colorado, é considerada uma joia urbana envolta pela majestosa paisagem das Montanhas Rochosas. Com seu charme suburbano e promessas de uma vida tranquila, Aurora brilha com suas ruas arborizadas e comunidades vibrantes. E foi esta a cidade que o jovem casal Bruce e Deborah escolheram para viver as suas vidas e formar uma linda família. A família Bennett era constituída por Bruce, que em 1984 estava com 27 anos de idade, sua adorável esposa Deborah, de 26 anos, e as duas filhas do casal, Melissa, de 7 anos de idade, e Vanessa, de 3 anos. Bruce e Deborah tinham recentemente comprado uma casa na cidade de Aurora e, para tal, eles usaram o dinheiro do fruto do trabalho do casal, que todos os dias se levantavam pela manhã, deixavam Melissa na escolinha, Vanessa na creche e iam até a empresa do tio de Bruce, onde trabalhavam como distribuidores regionais. Em 1984, tudo corria bem para a família Bennett. Melissa ia completar 8 anos de idade no dia 15 de janeiro e, para celebrar esta data especial, no auge do inverno e com a cidade de Aurora coberta pela neve, Bruce e Deborah decidiram que a celebração iria consistir em um jantar na nova residência da família, que há pouco tinha se mudado para Aurora, e os convidados seriam apenas alguns familiares do casal. O dia 15 chegou, Bruce e Deborah Bennett estavam radiantes, preparando meticulosamente cada detalhe para o jantar em comemoração ao aniversário de Melissa, sua adorada filha. A atmosfera na casa era festiva, decorada com todo carinho para a ocasião especial. O aroma sedutor de pratos requintados preparados por Deborah preenchia o ar, enquanto os convidados começavam a chegar, ansiosos para celebrar. Contudo, nos bastidores da celebração, uma sombra se insinuava. Algo estava prestes a perturbar a tranquilidade daquela noite. Um pressentimento indefinido pairava, uma premonição silenciosa e desconhecida. Os sorrisos encantados e os brindes alegres disfarçavam um inquietante suspense, uma iminência sombria que se aproximava sorrateiramente. O que a família Bennett não sabia era que ali, naquele lar cheio de amor que naquele momento atuava como palco para uma celebração,
dentro de poucas horas, se tornaria em um cenário completamente horripilante que daria lugar a uma trama sinistra e trágica, marcando aquela celebração como uma noite cujas lembranças seriam compostas por um suspense e dor inexplicáveis. Os convidados do jantar foram apenas familiares, incluindo os dois irmãos de Bruce, Richard e Daniel, e os seus filhos, também a mãe de Bruce, uma senhora chamada Connie, e por último, Larry, o irmão de Deborah. Eles comeram os deliciosos pratos preparados por Deborah e, a seguir, cantaram parabéns a Melissa, que soprou as velas de seu bolo, celebrando o seu 8º aniversário. Por volta das 9 da noite, os convidados começaram a ir embora. Mas, antes que todos saíssem, ao entrar em seu carro, Richard, o irmão de Bruce, disse à sua mãe, Connie: "Lembre-se de dizer a Bruce para fechar a porta da garagem, pois ela está aberta." Na manhã seguinte, Connie, a mãe de Bruce, estava preparando seu café da manhã quando o telefone tocou. Do outro lado da linha estava um de seus filhos que, com apreensão em sua voz, disse-lhe que tanto Bruce como Deborah ainda não tinham aparecido na empresa. Já se tinha passado muito tempo desde o início do expediente e o casal nunca se atrasava. O primeiro pensamento de todos foi que eles ainda podiam estar dormindo, mas o irmão de Bruce disse ter telefonado para a residência do casal diversas vezes. O telefone chamava e ninguém o atendia. A preocupação materna a impeliu a tomar uma decisão impulsiva, pegando na chave dos carros e dirigindo até a casa de seu filho. Um pressentimento sutil a guiava, como se a intuição materna a alertasse para algo além da compreensão. Ao chegar à casa dos Bennett, a senhora Connie sentiu um calafrio percorrendo a sua espinha, quando, através das janelas, ela notou a ausência de qualquer movimento no interior da residência. Uma sensação de apreensão a envolveu quando ela bateu a porta, mas não obteve nenhuma resposta. Inquieta, ela se lembrou das palavras de seu filho Richard acerca da porta da garagem. E ela, de fato, antes de sair, disse a Bruce para fechá-la. Mas, quando Connie caminhou na direção da garagem, para sua surpresa, ela viu que a porta ainda estava aberta. Connie então adentrou na residência, temendo o que poderia encontrar do outro lado. O interior silencioso e deserto da casa contrastava com a agitação que normalmente caracterizava aquelas paredes. Connie percorreu os corredores com passos hesitantes, chamando pelos nomes de seus entes queridos, mas o eco de suas palavras era a sua única resposta. Foi então que, ao chegar ao pé das escadas, Connie se deparou com uma cena angustiante. O que ela viu jamais sairia de sua lembrança. No chão estava o seu filho Bruce, deitado em uma poça de sangue. Atordoada com a cena que estava à sua frente, Connie correu até o telefone e, com dedos trêmulos, discou freneticamente o número de emergência. Os primeiros policiais que chegaram à residência, assim como Connie, entraram pela porta da garagem que dava acesso à cozinha. Da cozinha, eles seguiram em frente até a sala de estar e à direita, ao pé das escadas, estava Bruce Bennett. Bruce tinha um grande ferimento em sua cabeça, mas o sangue que estava ao redor de seu corpo parecia ter sido maioritariamente oriundo de um outro ferimento. Um profundo corte em sua garganta. Os policiais seguiram então para o quarto do casal, onde, na cama, eles encontraram Deborah Bennett, que tinha sido severamente agredida, aparentemente, assim como Bruce, com um martelo.
O terror alcançou um novo patamar quando, após encontrar os corpos de Bruce e Deborah, os policiais confrontaram a dolorosa realidade presente no quarto das meninas. O que deveria ser um refúgio de inocência transformou-se em um cenário de horror indescritível. Ao empurrar a porta entreaberta, um silêncio pesado pairava no ar. O suspense, antes concentrado nos corredores e escadas, parecia agora se concentrar no quarto, onde as risadas alegres e brincadeiras inocentes deveriam reinar. Sobre a cama, o corpo frágil de Melissa repousava, silencioso e imóvel. Melissa também tinha sido agredida com um martelo. Além disso, em seu corpo, havia sinais evidentes de que ela tinha sido agredida sexualmente. Os policiais disseram em entrevista que todas as pessoas que chegavam àquela cena ficavam instantaneamente pálidas e enjoadas e até se engasgavam. O nível de brutalidade do local era inimaginável. Um deles foi até o exterior da residência para falar com Connie, que estava em prantos, sentada à frente da porta de entrada, que permanecia fechada. Ele então disse-lhe que, infelizmente, todos os moradores da casa estavam mortos, relatando a descoberta dos 3 corpos. Connie, que até então estava olhando para o chão, virou-se para o policial e indagou: 3? Mas eles são 4. Vanessa. Onde estava a garotinha de 3 anos? Teria ela sido levada pelo invasor e teria o seu sequestro sido especificamente a motivação que o levou a cometer os seus atos de violência? Em um novo ápice, um policial, impelido pela esperança, voltou correndo para o interior da residência. Como se guiado por um fio de determinação, ele explorou cada canto escuro em busca de qualquer vestígio de vida. Foi então que, no quarto das meninas, surgiu um vislumbre de esperança. Entre a parede e uma das camas, ele encontrou a pequena Vanessa. Seu corpo frágil e ferido era um testemunho angustiante do terror que havia assolado aquela família. No entanto, ao aproximar-se, o policial verificou que ela ainda respirava. Em meio ao caos, Vanessa foi cuidadosamente retirada do seu esconderijo improvável e levada imediatamente para o hospital. Sua respiração, um sinal frágil de vida, tornou-se o ponto focal de uma corrida contra o tempo. Os médicos fizeram tudo o que eles podiam para salvar a vida de Vanessa. Enquanto Vanessa estava no hospital lutando para sobreviver, os detetives iniciaram imediatamente uma investigação, começando por falar com os familiares que estiveram presentes na celebração do aniversário de Melissa. A primeira a ser entrevistada foi Connie Bennett, mãe de Bruce. Ela disse que não conseguia pensar em ninguém, nem em nenhuma razão capaz de levar uma pessoa a fazer o que foi feito com os Bennett. Ela relatou aos investigadores que, no início da noite anterior, tinha havido uma celebração na residência, a qual compareceram ela, seus 2 filhos, Richard e Daniel, os filhos destes, e também Larry, o irmão de Deborah. Eles jantaram, cantaram parabéns e comeram o bolo de aniversário de Melissa, e todos os convidados começaram a sair da residência por volta das 9 da noite. Todos, com exceção de Larry, o irmão de Deborah, que foi embora mais cedo, afirmando que tinha que fazer uma viagem nas primeiras horas do dia seguinte. A seguir, os policiais falaram com Richard, que relatou os fatos acerca da porta da garagem que, apesar de ter sido avisado por Connie, Bruce não fechou. Muito provavelmente, aquele tinha sido o ponto de entrada do assassino da família Bennett. Agora, vamos nos debruçar sobre as evidências forenses.
No quarto do casal, sobre o lençol, foi encontrada uma impressão feita com o que parecia ser sangue de um objeto semelhante a um martelo, que provavelmente foi pousado sobre o lençol em algum momento durante ou após o ataque. O martelo utilizado no ataque não foi encontrado. Entretanto, próximo à entrada da residência, no chão coberto de neve, foi encontrada uma faca. A faca foi coletada como evidência e enviada para análise. Ela foi processada com o objetivo de se obter impressões digitais, mas nada foi encontrado. No quarto de Melissa e Vanessa foram encontradas evidências cruciais. No chão do quarto, entre as duas camas de solteiro das meninas, foi encontrada uma colcha branca. Nesta colcha, foi detectada uma pegada, ou seja, a impressão de um pé, feita com uma substância que aparentava ser sangue. No carpete do chão do quarto e em um cobertor que foi utilizado pelo agressor para cobrir o corpo de Melissa, foi detectada a presença de um fluido. Esta seção do carpete e do cobertor foram devidamente removidas e, juntamente com os outros itens mencionados, foi enviada ao Departamento de Polícia de Aurora. Estes objetos foram armazenados como evidência para a realização de testes futuros. Os corpos das 3 vítimas foram submetidos a uma análise pós-mortem e, como mencionado, Melissa tinha sido vítima de agressão sexual. Durante a sua autópsia, de suas partes íntimas, foram colhidos swabs que também foram armazenados como evidência. Estas amostras foram processadas pelo laboratório forense e no dia 31 de maio de 1984 foi emitido um relatório atestando que, através de uma análise da natureza da amostra, foi determinado que o fluido encontrado no corpo de Melissa era fluido seminal. O estudo de fluido seminal na cena do crime está diretamente ligado a crimes de natureza sexual. Após coleta dessa prova biológica, o perito deve preservar o material para não gerar interpretações inconclusivas. Neste caso, o material com suspeita de traços seminais não pode ser amassado ou friccionado para não inviabilizar a detecção do espermatozoide. Após a coleta dessa prova biológica, a avaliação da presença de espermatozoide é a prova irrefutável das evidências seminais. Por isso, as técnicas incluem desde a fotodocumentação até a utilização de fontes de luz auxiliares para facilitar a visualização. Após essa análise, serão requeridos testes presuntivos, também chamados de orientação, ou testes confirmatórios. Quanto aos testes presuntivos ou de orientação, podem ser utilizados métodos físicos, como, por exemplo, a utilização de luzes de diferentes comprimentos de onda, e também métodos enzimáticos, como, por exemplo, a detecção da fosfatase ácida. Como testes confirmatórios que vão atestar a natureza daquela amostra como sendo de fato fluido seminal, nós temos, por exemplo, a microscopia. E além destes, também existem os testes de identificação individual através da aplicação da biologia molecular. O objetivo deste teste é a obtenção de um perfil genético através da análise de marcadores presentes no DNA. Entretanto, a análise de DNA no contexto forense começou a ser empregada em meados da década de 1980 e ganhou popularidade na década de 1990. Assim sendo, em 1984, as análises realizadas nas amostras encontradas no corpo de Melissa, no carpete e também na colcha permitiram a obtenção de 2 informações. 1. Aquela amostra foi identificada como sendo fluido seminal. E 2. O doador daquela amostra pertencia ao grupo sanguíneo do tipo A.
Nas sombras do mistério que envolvia o caso, os investigadores enfrentavam um quebra-cabeças intrincado, desesperados por encontrar uma informação que pudesse iluminar o caminho até o culpado. Enquanto a escuridão persistia, uma notícia surpreendente ecoou nas silenciosas salas do hospital. A única testemunha, envolta em um coma desde os eventos perturbadores, havia despertado. Vanessa, ainda envolta em ligaduras que testemunhavam as feridas físicas e emocionais que sofrera, abriu os olhos para um mundo que se desdobrava diante dela. Um psicólogo, cuidadoso e compassivo, estava ao seu lado, tentando desvendar os segredos que permaneciam trancados em sua mente. O suspense pairava no ar, enquanto ele buscava extrair pistas do que Vanessa poderia ter testemunhado. Cada palavra, cada hesitação era analisada meticulosamente, pois a criança, ainda frágil e marcada pelos eventos traumáticos, representava a chave para desvendar o enigma que envolvia a noite fatídica. Entretanto, quando o psicólogo questionava Vanessa sobre o que tinha acontecido, ela ficava muito agitada e ele, então, tinha que interromper a entrevista. Os detetives chegaram a um beco sem saída. Eles não tinham o depoimento de nenhuma testemunha e as evidências físicas, encontradas até o momento, não eram capazes de fornecer informações acerca de quem era o responsável por tirar a vida da família Bennett. No silêncio do tempo, a sombra da tragédia que envolveu a família Bennett parecia impenetrável. Até que, anos depois, um feixe de luz emergiu graças ao avanço da ciência. O caso do ataque à família Bennett parecia que jamais seria solucionado, até que, 17 anos depois, a investigação foi reaberta. Em 2001, a Divisão de Investigação do Estado do Colorado passou a ter um laboratório equipado e preparado para realizar análises de DNA. As amostras de material biológico colhidas na casa dos Bennett e também no corpo de Melissa foram analisadas pelo Laboratório de Genética Forense. Destes itens, foi possível extrair DNA e obter um perfil genético que não coincidia com o perfil de nenhum dos membros da família Bennett, incluindo os convidados que estiveram presentes no jantar de celebração do aniversário de Melissa. Ou seja, o que os investigadores tinham em mãos era o perfil genético de um homem desconhecido, possivelmente o assassino da família Bennett. Entretanto, um perfil genético por si só não permite identificar especificamente quem foi o doador daquela amostra biológica. Para tal, é preciso fazer uma comparação entre este perfil genético e o perfil obtido através de uma amostra fornecida por um indivíduo de identidade conhecida, por exemplo, um suspeito. E desta forma, excluir ou não a possibilidade deste indivíduo ser o doador daquela amostra. Como a investigação do caso da família Bennett não tinha identificado nenhum suspeito, não havia nenhuma pessoa em especial cujo perfil genético devesse ser comparado ao perfil obtido a partir das amostras criminais. Na tentativa de identificar o doador daquela amostra, os investigadores tentaram uma outra abordagem e solicitaram que o perfil genético do homem desconhecido fosse inserido na base de dados que contém o perfil genético de indivíduos condenados. Eles aguardaram ansiosamente por uma resposta, e quando esta chegou, eles se viram mais uma vez em um beco sem saída, pois não foi encontrada nenhuma correspondência.
Mais 14 anos se passaram, totalizando 32 anos desde o ataque à família Bennett, até que, em 2016, os investigadores, determinados a fazer justiça pelas vítimas, decidiram recorrer à fenotipagem de DNA. A fenotipagem de DNA é um campo da genética forense que visa determinar características físicas observáveis de um indivíduo com base em sua informação genética. Enquanto a análise de DNA tradicional se concentra em identificar a informação genética, em sua maior parte presente em regiões não codificantes, a fenotipagem vai além, tentando prever traços externos como cor de cabelo, cor dos olhos e características faciais. Esta abordagem inovadora envolve a análise de marcadores genéticos associados a características fenotípicas específicas. No entanto, vale ressaltar que a fenotipagem de DNA é uma técnica que ainda está em desenvolvimento e não é tão precisa como a genotipagem de DNA, que consiste apenas na obtenção de um perfil genético. Além disso, muitas características físicas são determinadas e influenciadas por uma combinação de fatores complexos, de natureza genética e também ambiental, tornando a previsão das características físicas do indivíduo através do seu DNA uma tarefa desafiadora. Apesar dos desafios, a fenotipagem de DNA tem o potencial de ser uma ferramenta valiosa em investigações criminais, auxiliando na identificação de suspeitos com base em características físicas específicas, quando outras evidências são limitadas. À medida que a tecnologia avança, é provável que a precisão e a aplicabilidade da fenotipagem de DNA continuem a melhorar, ampliando o seu papel nas investigações forenses. Em 2016, uma empresa contratada pela polícia de Aurora utilizou o DNA extraído a partir das amostras criminais para criar um retrato do possível aspecto atual do assassino da família Bennett. Contudo, apesar da incrível promessa inicial, essa pista revelou-se um beco sem saída para os investigadores, pois apesar da sua divulgação em massa, não surgiu nenhuma testemunha. Mais 2 anos se passaram, totalizando 34 anos desde a fatídica noite na qual a residência da família Bennett foi invadida por um homem de identidade desconhecida que tirou a vida de todos os seus membros, à exceção de Vanessa, que aos 3 anos de idade ficou entre a vida e a morte, após ser, assim como seus pais e sua irmã, atacada com um martelo. Nos resquícios dolorosos daquela noite fatídica, Vanessa carregava não apenas as cicatrizes físicas, mas também as marcas indeléveis de uma perda profunda. Devido às lesões graves que sofreu em sua cabeça e à perda de seus familiares, Vanessa viveu uma vida inteira de problemas, incluindo depressão, ansiedade, raiva e lutas contra o seu vício em heroína. Em entrevista, ela disse: "Eu não apenas perdi meus pais e minha irmã, eu perdi a pessoa que eu deveria ser." Em 2018, os investigadores do caso, atentos aos avanços científicos, ouviram falar em uma abordagem em relação ao uso do DNA em investigações criminais diferente das utilizadas nas décadas anteriores. Eles foram falar com a genealogista forense Colleen Fitzpatrick. A doutora Colleen já apareceu aqui no canal, no vídeo sobre o assassino do canal de Fênix. Este também é um caso muito surpreendente e eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. A doutora Colleen utiliza uma abordagem que consiste em ir a bases de dados de acesso público que contém a informação genética de milhões de indivíduos, informação esta obtida através de kits de análise de DNA como o 23andMe e o Ancestry, que qualquer pessoa pode adquirir, até mesmo através da internet. Pois bem, a doutora Colleen
acede a essas bases de dados de acesso público em busca de correspondências entre a informação genética obtida através de uma amostra criminal e a informação depositada nessas bases de dados. A doutora Colleen analisou a informação genética presente no cromossoma Y. Neste caso em específico, a doutora Colleen analisou a informação genética presente no cromossomo Y, ou cromossoma Y, como se diz aqui em Portugal. O cromossoma Y é passado de pai para filho. Portanto, salvo mutações, todos os indivíduos do sexo masculino pertencentes a uma mesma linhagem paterna possuem o mesmo haplótipo para o cromossoma Y. E assim como o cromossomo Y, os sobrenomes dos indivíduos também são passados de pai para filho. E existe um projeto chamado YSTR Surname, que consiste em um esforço de genealogia genética que tem como objetivo estudar e traçar as linhagens paternas de famílias através do estudo de marcadores genéticos presentes no cromossomo Y, associando esta informação genética aos sobrenomes dos indivíduos. Ao comparar a informação genética presente no cromossomo Y destas amostras, é possível identificar relações genéticas e explorar a história ancestral dessas famílias. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do vídeo sobre o caso Sarah Yarborough, onde eu falo sobre esse marcador de linhagem de forma mais detalhada. Voltando ao caso da família Bennett, a genealogista Colleen pegou na informação genética referente aos marcadores do cromossoma Y, obtida através do DNA encontrado nas amostras criminais, e ela comparou essa informação com a depositada na base de dados. Colleen identificou uma correspondência entre o perfil obtido através das amostras criminais e o perfil genético de indivíduos pertencentes a uma mesma linhagem paterna, a qual possuía o sobrenome Ewing. Os investigadores, cheios de esperança, foram rever todos os registros feitos durante a investigação inicial. Mas, infelizmente, eles não tiveram sucesso. Ninguém com este sobrenome foi identificado em nenhum momento durante a investigação. Parecia que o DNA tinha fornecido uma pista incongruente. Até que, no dia 10 de julho do mesmo ano, 2018, às 9h15 da noite, o telefone do investigador-chefe do caso tocou. Ao atender o telefone, ele recebeu uma notícia que todos estavam esperando há quase 4 décadas. O assassino da família Bennett tinha sido identificado. Graças à genética forense, o responsável pelo ataque brutal aos Bennett foi identificado a partir de uma correspondência entre o perfil genético obtido através das amostras criminais e o perfil genético de um indivíduo condenado que estava cumprindo uma pena em uma prisão na Carolina do Norte. O detetive perguntou qual era o nome do suspeito, ao que lhe foi respondido que ele se chamava Alexander Christopher Ewing. Alexander Ewing era um homem com um passado sombrio e uma ficha criminal extensa. Alexander já tinha sido acusado de ter cometido roubo, invasão de domicílio e tentativa de homicídio. A mente e o coração de Alexander pareciam não ter espaço a outro sentimento a não ser a maldade e a sede por violência. No dia 27 de janeiro de 1984, 12 dias após o ataque à família Bennett, Alexander, que tinha deixado o Colorado e fugido para o Arizona, invadiu uma casa no meio da noite. E enquanto o proprietário da residência, um homem chamado Roy Williams, dormia, Alexander o atingiu na cabeça com um fragmento de granito de cerca de 11 quilos.
A vítima sofreu uma injúria grave na cabeça, tendo que levar mais de 100 pontos, mas felizmente sobreviveu. Após agredir o morador, Alexander fugiu da cena e desapareceu no meio do deserto. Mais tarde, enquanto ele estava pedindo carona em uma rodovia, ele foi parado por policiais e tentou fugir, o que culminou em sua captura. Entretanto, 7 meses depois, em 9 de agosto do mesmo ano, 1984, Alexander estava em uma van sendo transportado para uma audiência no tribunal, quando, durante uma paragem para que ele pudesse ir ao banheiro, ele conseguiu escapar dos policiais. Livre pelas ruas, naquele mesmo dia, ele voltou a deixar mais uma marca da sua maldade. Durante a noite, Alexander invadiu a residência do jovem casal, Ron e Donna Dixon, caminhou silenciosamente até o quarto e agrediu Ron e Donna com o cabo de um machado. Donna conseguiu escapar de Alexander e ligar para um número de emergência. Mostrando a sua indiferença e confiança de que sairia sempre impune, enquanto Donna falava com a atendente, Alexander foi até ela e voltou a agredi-la. Ele olhou nos meus olhos, caminhou até mim, e então eu larguei o telefone e apenas abaixei a minha cabeça. Alexander conseguiu fugir da casa antes que os policiais chegassem, mas 2 dias depois, em 11 de agosto de 1984, ele foi visto por policiais vagando pelas ruas de Nevada. Os policiais reconheceram-no e começaram a correr atrás dele, que tentou fugir, mas felizmente foi capturado. Por estes crimes, Alexander foi condenado a cumprir uma pena de 110 anos de prisão e, desde então, foi mantido sob custódia, até que, quase 4 décadas depois, graças ao DNA, ele foi associado ao assassinato dos 3 membros da família Bennett. Alexander foi preso antes da obrigatoriedade de todos os condenados por crimes de natureza grave obrigatoriamente terem o seu perfil genético depositado em uma base de dados, e por essa razão não tinha sido obtida nenhuma correspondência na busca inicial. Os espectadores mais atentos já devem ter notado que a informação obtida pela genealogista forense estava correta, pois o sobrenome de Alexander era Ewing, assim como ela tinha concluído após pesquisar a informação genética de linhagens masculinas através do cromossomo Y. Caso você já tenha feito essa ligação, deixe aqui um comentário dizendo "Eu já tinha percebido", para assim eu saber quem são os espectadores mais atentos. Pois bem, o sobrenome era mesmo Ewing, mas como o ataque que Alexander cometeu à família Bennett foi completamente aleatório e ele não tinha nenhuma ligação com as vítimas, o seu nome sequer apareceu em algum momento durante a investigação. Até que, em julho de 2018, no âmbito de um projeto no qual foram colhidas amostras biológicas de indivíduos que já tinham sido condenados e estavam na prisão, para que assim os seus perfis genéticos fossem depositados na base de dados de criminosos condenados, o perfil genético de Alexander foi inserido no CODIS e, no dia seguinte, os investigadores foram alertados acerca da correspondência. Além da correspondência com as evidências do caso da família Bennett, após a inserção do perfil genético de Alexander no CODIS, aconteceu algo muito importante, mas eu já volto a falar sobre isso. Após a correspondência de DNA, um dos investigadores que estava trabalhando no caso da família Bennett foi até a prisão, onde Alexander estava cumprindo a sua pena, e falou com ele pessoalmente. Eu agora vou ler os transcritos da gravação desta conversa, na qual Alexander foi confrontado pelos seus atos de violência
cometidos 34 anos antes. Ok, eu vou direto ao assunto. Eu estou revendo diversos casos que aconteceram em Aurora, onde pessoas foram atacadas dentro de casa. E as evidências apontam diretamente para você. Nossa, que loucura, cara. Eu acho que você sabe do que eu estou falando. Eu posso perceber pelo seu olhar. Eu estou pensando no que você disse. Droga. Eu acho que eu preciso falar com um advogado ou algo assim. Como eu mencionei, após a inserção do perfil genético de Alexander no CODIS, aconteceu outra situação muito importante. Além da correspondência com o perfil encontrado nas evidências do caso da família Bennett, através do DNA, foi possível ligar Alexander a um outro caso. Patricia Smith é descrita pelos seus familiares como sendo uma mãe adorável, excelente vizinha, amiga e um membro ativo na comunidade de Aurora. Na noite de 10 de janeiro de 1984, 5 dias antes do ataque à família Bennett, Patricia, então com 50 anos de idade, repousava em sua cama, em um sono profundo, quando foi brutalmente atacada por Alexander Ewing, que em um ato de violência gratuita lhe tirou a vida em um ataque completamente aleatório. Felizmente, a genética forense lançou sua luz reveladora sobre as sombras do passado, identificando finalmente Alexander Ewing. Em um intrigante desdobramento, em 2022, 38 anos após os crimes que assombraram a cidade de Aurora, Alexander Ewing foi levado à justiça. O tribunal tornou-se o palco de um espetáculo sinistro, onde as memórias enterradas ressurgiram e a espera por respostas chegou ao seu auge. Em 2022, o tribunal de Arapahoe, no estado do Colorado, envolto em uma atmosfera pesada de décadas de mistério, tornou-se o palco central do julgamento de Alexander Ewing, um homem cujas mãos foram acusadas de causar uma onda de terror. O júri, meticulosamente selecionado, estava prestes a decidir o destino do réu, cujo passado sombrio ressurgiu das sombras graças à incansável busca por justiça. A sala de audiência, permeada pela tensão, viu-se inundada por depoimentos dolorosos e detalhes gráficos da noite fatídica de janeiro de 1984. Alexander, agora com 60 anos, enfrentou acusações que ecoaram por décadas, culminando na morte brutal de Bruce, Deborah e a pequena Melissa Bennett. Vanessa, a única sobrevivente, deu seu depoimento falando de sua dor, e sua história ressoou no tribunal como um eco do passado. O advogado de defesa de Alexander, em um esforço para tirar a credibilidade das evidências forenses, argumentou que outras pessoas poderiam ser responsáveis pelos assassinatos, enquanto os promotores, firmes em sua convicção, apontaram para a convergência inegável das provas, em especial para o DNA, que apontava para Alexander como sendo o responsável por aqueles atos brutais. Quanto à motivação, eles alegaram que o que levou Alexander a entrar nas residências e cometer os seus atos de maldade foi pura e simplesmente sede por violência. O suspense atingiu o seu ápice quando, durante as deliberações, o júri sinalizou um impasse, levando a especulações sobre o desfecho incerto. Porém, no segundo dia de deliberações, a verdade emergiu das sombras quando o veredito foi anunciado. Alexander Ewing foi considerado culpado por todos os crimes imputados. O tribunal,
por um breve momento, foi inundado por um silêncio solene que ecoou a justiça finalmente sendo servida. O promotor John Kellner expressou que este veredito era mais do que uma mera decisão judicial. Era um sinal de esperança para as vítimas e suas famílias, encerrando um capítulo longo e doloroso da história. O julgamento, um drama de vida e morte, agora pavimentava o caminho para a sentença que seria proferida em agosto, prometendo uma resolução, mas não um fim definitivo para um pesadelo que persistiu por quase 4 décadas. No tribunal, a justiça não apenas triunfou sobre o assassino, conhecido como o assassino do martelo, mas também lançou uma luz sobre as vidas que foram perdidas e as cicatrizes que, mesmo com o veredito, continuarão a apresentar as suas marcas através do corredor sombrio do tempo. Em agosto de 2022, a sentença de Alexander foi anunciada. O juiz foi muito breve. Ele disse a Alexander que ele era uma aberração e que, por ter sido considerado culpado de tirar a vida de Bruce Bennett, Deborah Bennett e Melissa Bennett, seria condenado a cumprir 3 penas de prisão perpétua. A seguir, Alexander foi julgado pelo assassinato de Patricia Louise Smith e, por também ter sido considerado culpado, ele foi condenado a cumprir mais uma pena de prisão perpétua. A genética forense mostra-se cada vez mais como sendo uma ferramenta fundamental e transformadora na busca pela verdade e na aplicação da justiça. A capacidade de identificar indivíduos através de marcadores genéticos não apenas desempenha um papel crucial na resolução de crimes, mas também serve como uma voz para as vítimas silenciadas. O impacto da genética forense transcende fronteiras temporais, muitas vezes resgatando casos que há muito tempo foram considerados insolucionáveis. Ao proporcionar uma ferramenta precisa e incontestável para a identificação de culpados ou inocentes, a genética forense não apenas reforça a confiança no sistema judicial, mas também oferece esperança e justiça àqueles que, por anos, carregaram o fardo de um passado obscuro. Atualmente, Alexander Ewing está detido em uma penitenciária em Canyon City, Colorado, onde ele permanecerá até o momento do seu último suspiro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que deixe aqui o seu like como uma forma de apoiar o meu trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho, pois assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. E para quem chegou até aqui, no fim do vídeo, eu deixo o meu muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.